Treinamento e desenvolvimento no setor bancário financeiro. Características e desafios. Primeiramente, vamos falar como surgiram os bancos e quais eram seus principais objetivos. O sistema financeiro no Brasil surgiu em 1808 com a chegada da família real portuguesa ao país. Nessa época, nascia o Banco do Brasil, a primeira instituição financeira do país. Pouco mais de 100 anos depois, em 1920, foi fundada a Inspetoria Geral dos Bancos, que tinha por objetivo fiscalizar as instituições financeiras daquela época. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Inspetoria Geral dos Bancos já não era tão suficiente para os novos acontecimentos daquela época. Então, o Brasil, no mesmo ano, criou a Superintendência de Moeda e do Crédito, que tinha por objetivo supervisionar as atividades das instituições financeiras, mas bem mais rigorosa do que a anterior. Em 1964, a Superintendência de Moeda e do Crédito mudou para Banco Central do Brasil. Tal mudança ocorreu por meio da reforma bancária. Em 1952, foi fundado o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, com o objetivo de ajudar e financiar novos negócios para alavancar o país. Nos anos de 1970 a 1980, ser bancário era bem mais simples. Um ambiente estabilizado, com poucas mudanças, havia poucos concorrentes e a demanda de trabalho era menor. Ser pontual, dedicado, ter boa postura ao atender um cliente, saber datilografar, significava naquela época ter sucesso profissional. Era considerado um funcionário competente. Continuando na década de 70 e 80, as mudanças ocorriam lentamente. Era totalmente diferente dos tempos atuais. Os bancários tinham estabilidade em seu emprego. Os clientes eram mais desinformados, não eram tão exigentes. Eles apenas compravam o que lhe era oferecido. Com poucos concorrentes, os mesmos tinham menos opções e se tornavam clientes fiéis àquela empresa e tinham amizade com os agentes bancários. A inovação tecnológica não era tão usufruída. Os gerentes, os chefes, ficavam distantes dos funcionários e dos clientes. Eles apenas mandavam os funcionários a executar o trabalho. Em questão de segurança, havia apenas um segurança na porta. Antigamente, havia pouca pressão sobre os funcionários e vigilantes do setor bancário, por causa da estabilidade e do mar brando daquele momento. Nesta nova era, os vigilantes precisam ter conhecimento em informática para controlar as câmeras, travar e destravar as portas automáticas, abrir o portão eletrônico para a entrada de funcionários ou pessoas autorizadas.
E é claro que é exigido o curso de formação de vigilante, certificado pela Polícia Federal. Eles são treinados para manter a segurança de todos os clientes e funcionários. Com tantas cobranças e exigências, os funcionários do setor bancário ficam estressados e desmotivados. Neste caso, não é necessário fazer um treinamento para melhorar a produção deste. Então, o que fazer? Nada melhor do que motivar um funcionário. O dinheiro é muito importante, mas isto não é tudo. O líder pode recompensar um funcionário em horas, ou seja, comunicar a ele que em um determinado dia o mesmo poderá sair mais cedo do trabalho, ou então oferecer ao trabalhador um horário flexível de trabalho. Fazer rodízios de setores também é muito importante para que o funcionário adquira novos conhecimentos, conceitos e percepções. Reconhecimento. Parece que não, mas um muito obrigado, por gentileza. Dar um feedback faz toda a diferença. Abrir espaço para que os funcionários expressem suas ideias é uma outra maneira de motivação da equipe. A cada novo serviço ou produto que é lançado no setor bancário, a área de T&D deve ser atualizada. Deve tomar decisões rápidas e inteligentes, com menor custo, para se manter competitiva no mercado. Estas mudanças, estas atualizações, causam um certo desconforto. Mas é a partir daí que as empresas devem devem conseguir forças para reagir no mercado tão conturbado. O principal desafio de treinamento e desenvolvimento no setor bancário é a grande agilidade do mercado. Pode acontecer de uma empresa treinar e desenvolver os seus funcionários hoje e a concorrente ao lado já está com um plano bem mais sofisticado em andamento. Para atuar no setor bancário hoje, é necessário ter conceitos sobre leis, direitos e estatutos. Isto é uma característica e uma exigência absoluta para qualquer funcionário bancário. Estes têm direitos, os clientes também têm. É importante saber até onde o colaborador pode ir sem afetar seu cliente de maneira a evitar processos judiciais e administrativos a qual faz parte. Toda a equipe, sem exceção, deve estar sempre bem informados sobre as situações econômicas, diretrizes e números importantes para a concessão de crédito, inflação, juros, PIB, Selic, entre outros. No início deste vídeo, vimos como era a relação entre os clientes e os agentes bancários. No admirável mundo novo, devido às mudanças frequentes na área bancária e da tecnologia principalmente, perdeu-se muito da relação entre colaborador e os clientes. É cada vez mais raro sair do trabalho ou de casa para ir ao banco. Grandes coisas se resolvem com um clique, na maior comodidade, como fazer transações, empréstimos e pagamentos.